Mudando de assunto, o presidente Lula sancionou a lei que aumenta a pena por feminicídio para até 40 anos. A mudança foi publicada hoje no Diário Oficial da União e já está valendo. Ela aumenta a pena para crimes cometidos contra a mulher. Agora, o condenado terá uma pena mínima de 20 anos e máxima de 40 anos. Até então, ela variava entre 12 e 30 anos. A pena pode aumentar em 1/3 caso a vítima esteja grávida ou nos 3 primeiros meses após o parto, ou se tiver menos de 14 anos ou mais de 60 anos de idade. Além disso, a pena também pode aumentar caso o crime seja cometido na frente dos filhos ou pais da vítima. Em relação à progressão de pena para réu primário, antes a lei determinava que o condenado tinha que cumprir 50% da sentença em regime fechado, para somente então poder solicitar a transferência para o semiaberto. A partir de agora, sobe para 55% do tempo de pena em regime fechado. A lei também impede que o autor do crime fique em liberdade condicional. Em 2023, o Brasil registrou 1.463 casos de feminicídio, cerca de um caso a cada 6 horas. Esse número foi 1,6% maior que o de 2022, segundo o relatório publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A pesquisa apontou ainda que 18 estados apresentaram uma taxa de feminicídio acima da média nacional, de 1,4 mortes para cada 100 mil mulheres. E quem vai tirar as nossas dúvidas sobre a lei sancionada pelo presidente é a advogada Ligiere Moreira, membro do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Doutora, uma ótima noite. É um prazer recebê-la aqui. Boa noite, Rafael. Boa noite, Renata. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. O prazer é nosso de poder falar um pouquinho sobre essa pauta que é tão importante para toda a sociedade. Doutora, eu queria começar, a gente exibiu aqui alguns trechos já na reportagem que antecede essa entrevista, falando sobre o tempo alterado e também sobre a porcentagem, quando olhamos para o tempo em que esses condenados devem ficar presos pagando pelos seus crimes. É possível esperar, então, com essa alternância, essa alteração e atualização, que esses homens ficarão mais tempo detidos, ao invés de só realmente no papel, essa mudança que acontece em relação ao tempo de encarceramento? Sim. E é exatamente isso que a lei visa, né? Na verdade, a efetividade, a eficácia da legislação que visa intensificar aí o combate à violência às mulheres. Então, assim, sem sombra de dúvidas, o que a gente acredita e espera com tudo isso, com esse avanço que a gente teve, porque nós podemos considerar um avanço, é que, de fato, reduza-se o número de violências com esse aumento na pena, com essa questão do regime, da progressão do regime da pena. Seria nesse sentido, sim. Doutora, o projeto aumenta ainda a pena para quem descumprir a medida protetiva contra a vítima. Só que, frequentemente, a gente noticia aqui mulheres que foram mortas e que estavam em medida protetiva e que os parceiros ou ex-parceiros tiveram acesso a elas e acabaram cometendo crime. Por que isso não funciona? Falta fiscalização? Com esse agravamento da lei, esse agravante agora, as coisas podem começar a caminhar melhor? Sim, é mais uma coisa que a gente espera muito que aconteça, porque inclusive o descumprimento da pena, da medida protetiva, também teve um aumento, passando de 2 a 5 anos, né? A mínima de 2 e a máxima de 5 anos. Então, de fato, assim, acredito que a gente precisa de mais efetividade na aplicação da lei. Infelizmente, a gente tem muitos casos de mulheres com medidas protetivas, que é o que você acabou de falar, com medidas protetivas que, infelizmente, acabam vítimas de feminicídio, muitas vezes, e outras mais agressões. Então, essa questão do aumento na pena do descumprimento também é uma coisa que traz uma esperança para nós, sem dúvidas. Olha, para os últimos números que foram divulgados em relação a 2023, nós temos 18 estados do Brasil com uma média para esse crime maior do que a média nacional. Mato Grosso, inclusive, tem o pior cenário nesse momento. É muito importante, obviamente, que a legislação e a lei ela fique mais rígida. Mas antes do cenário mais crítico, que é a morte dessa mulher, os episódios de violência, a senhora acredita que é um trabalho que vem da esfera federal, governamental e municipal, essa espécie de educação para que isso não aconteça e esses números continuem crescendo?
Eu acredito que sim, tem que partir com toda certeza de uma esfera maior, realmente de uma intervenção estatal, de uma proteção maior, mas que a sociedade, de uma forma integral, precisa ser educada, conscientizada da importância de se proteger as mulheres. E não apenas a criação da lei, né? Porque a gente precisa, assim, de uma educação de base. Então, assim, esse tipo de situação, essa circunstância da intensificação da pena, da majoração da pena, isso é muito importante, mas isso também vai trazer para nós uma visibilidade maior, vai trazer para nós, eu digo, enquanto sociedade, uma visibilidade maior para o caos que a gente vive em relação às violências perpetradas contra as mulheres. Doutora, a Lei Maria da Penha acaba de atingir a maioridade, completou 18 anos agora. Eu vi um levantamento que me chama muita atenção, que diz que 8 em cada 10 mulheres se consideram mal informadas a respeito da lei. Você acredita que essa falta de conhecimento acaba abrindo brechas para que muitos homens continuem agindo? E que muita coisa não acaba sendo feita por falta de coordenação? O Rafael falou aqui entre governo federal, estadual, municipal, por falta de coordenação, por exemplo, uma mulher denuncia, um suspeito foge, não há coordenação de informações para que ele seja encontrado, por exemplo? Eu acredito que sim, eu acredito que ainda existem muitas falhas, infelizmente. E por isso eu falo também da importância de toda a sociedade participar de tudo isso, sabe? O IBDFAM, por sua vez, realiza alguns cursos direcionados, inclusive, à Guarda Municipal, visando exatamente isso, sabe? Fazer esse primeiro atendimento, demonstrar para a mulher a importância de dar continuidade às denúncias, à medida protetiva, a efetividade da medida protetiva que tem obrigações recíprocas, né, e verdade. Então, assim, nós precisamos de fazer um trabalho generalizado, de fato. Doutora, tem um ponto que é importante em relação a essa mudança, que é um aumento da pena que chega a 1/3 para as mulheres grávidas, 3 meses após o parto, menores de 14 anos e também as mulheres idosas. Eu queria ouvi-la, porque quando nós olhamos para essa discussão, nós sempre olhamos também para as medidas protetivas e que, quando abordamos algo desse tipo, as pessoas, isso não traz muito resultado. Eu queria ouvir a senhora, como alguém que acompanha esse assunto, a importância que tem a medida protetiva, se acredita que ela precisa ser aperfeiçoada para que, além dessa documentação e a informação ao acusado de cometer aquela agressão, que ele não pode se aproximar, alguma medida que seja mais eficaz. A gente já viu o caso, inclusive, de tornozeleiras, pagers, onde essas mulheres são avisadas. Esse ponto também, ele precisa de um aprimoramento para evitar que os números de feminicídio continuem crescendo? Sim, eu acredito que tudo que a gente pode fazer, que seja um facilitador para que todas as mulheres consigam denunciar quando existe um descumprimento, é importante. Sempre que puder existir alguma coisa nesse sentido, como, por exemplo, um aplicativo, que é uma coisa que é uma realidade aqui em Minas Gerais, a gente tem em algumas regiões um aplicativo e onde a mulher pode fazer uma denúncia, por exemplo, de descumprimento, realmente de uma violência doméstica, e para que, de fato, exista uma efetividade maior, para que a lei tenha uma eficácia. Em relação a essa questão da majoração, né, de 1/3 em casos de grávidas, essas questões são muito importantes também, de grávidas ou mulheres que tiveram parto há menos de 3 meses. São muito importantes porque a gente, infelizmente, vivencia muitas situações desse tipo, inclusive crimes cometidos na frente dos filhos e dos pais, que também vai sofrer esse aumento. Doutora, eu quero pegar só um ponto antes da gente passar aqui para a Renata, a gente continuar a condução da entrevista. Só queria ouvi-la sobre a importância da medida protetiva. O quão isso é eficaz para evitar que o número de mortes continue crescendo. Perfeito, Rafael. Em que pese a gente ainda tenha um número muito grande de descumprimentos, a medida protetiva ainda é um meio eficaz para proteger as mulheres. Então, assim, por mais que tenham pessoas que falem, ela tinha uma medida protetiva, mesmo assim ela acabou sendo morta. A medida protetiva ainda é um meio, sim, de proteger as nossas mulheres. Eu tenho vários casos em que ela trouxe eficácia, de fato, para proteger a mulher, sim. E não somente eu, né? Existem inúmeros casos. Então, a medida protetiva é muito importante que ela seja
requerida, que ela seja solicitada, e isso pode ser feito tanto na delegacia quanto em juízo. E agora, com essa questão do aumento da pena para o descumprimento, eu acredito que vai ser uma coisa que vai ser ainda melhor, porque muitas vezes o descumprimento ele acontece de forma reiterada, não acontece nada com o agressor, e isso às vezes deixa a pessoa desmotivada, de fato, para poder buscar a medida protetiva. Mas a medida protetiva é um meio eficaz, sim, para proteger as mulheres. Vamos só lembrar aqui que o Ministério da Mulher, ele lançou o novo 180, repito, com o objetivo de tornar o serviço mais ágil. Portanto, fica registrado aqui o serviço. A gente conversou com a advogada Ligiere Moreira, ela é membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Eu agradeço demais a sua participação. Uma boa noite. Até mais, doutora. Boa noite, muito obrigada. Boa noite.